Você conhece aquele medo de ser deixado? O medo que a pessoa vá embora, te troque e não te escolha? O medo da pessoa sumir mais uma vez, pela 20ª vez? Sabe ansiedade? Aquele apego ansioso? Aquele que faz você passar o dia todo fixado em uma pessoa, paralisado, não conseguir fazer nem pensar em mais nada, obcecado em se preocupar se a pessoa te adora, se vai ficar na sua vida, se vai garantir que você pode ficar tranquilo e seguro. Parece que se a pessoa for embora, a sua vida também termina. Eu já fui exatamente essa pessoa. Já convivi com a dependência emocional por muitos anos. Eu tive uma infância bem conturbada, muito caótica, uma família desestruturada. E em favor disso, eu mantive relacionamentos péssimos e destrutivos. Isso em todas as esferas, tá? Nas amizades, com familiares e amorosos. E eu preciso compartilhar com vocês os comportamentos e as atitudes que eu reconheci em mim e que eu precisei eliminar e que me curaram da dependência afetiva. Eu me chamo Suelen Barbosa, seja bem-vindo por aqui, se inscreva aqui no meu divã, já deixa sua curtida nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para muitas pessoas que precisam. Você pode se perguntar como uma psicanalista já foi dependente emocional. Sim, antes de ser profissional, eu sou humana. E antes do autoconhecimento que eu tenho hoje de ser terapeutizada, eu vivia sim em profundo adoecimento psicológico com as minhas relações interpessoais. E eu tenho certeza que várias dessas atitudes você precisa escutar e que vão te ajudar também. Inclusive, você pode se identificar com quase todas. Tendo uma postura diferente no começo de um relacionamento, você vai quebrar um padrão antigo de dependência. E a primeira atitude que eu precisei mudar foi o excesso de presença. Eu tinha uma necessidade de atenção, de conversa e da presença da pessoa. Logo no início, eu interpretava isso como amor, como interesse. Eu me sentia muito segura com esse excesso, com esse exagero. Isso nutria minhas carências e mantinha minha dependência. E qualquer afastamento da pessoa me causava muito medo, muita insegurança e muita dúvida. Então, hoje, eu passei a preferir conversas profundas, mais longas, nos encontros reais, pessoais. E trocar mensagens virtuais ou fazer ligações de uma forma breve, sabe? Eu evito estar junto direto a essa presença constante. Eu mantenho hoje a minha rotina semanal focada nos meus interesses e eu programo encontros nos finais de semana. Esses comportamentos excessivos no início geram e alimentam muita dependência. E eu era muito refém de notificações, do telefone e era viciada na presença da pessoa. Hoje, para mim, isso é um sinal de alerta. Eu eliminei o excesso no início das minhas novas conexões. Segunda atitude, velocidade. Eu sentia muita urgência, muita rapidez e era um desespero, parecia que o outro ia correr. Eu me conectava com gente assim também. Era um exagero nos planos, era uma pressa nas etapas, e esse comportamento é perigoso porque me fazia dar um segundo passo prematuro na relação, que evoluía em pouquíssimo tempo. Era um ritmo muito avançado e era como uma garantia, um interesse real por mim. E eu gostava dessa pressa. Eu precisava dessa urgência porque me deixava segura. A pessoa estava ali e não ia sumir. Mas isso me impedia de enxergar onde eu estava entrando, com quem eu estava me envolvendo. Não dava tempo de saber quem era a pessoa. Quando eu parava para enxergar, o que era para ser um conhecer, virava um namoro, às pressas, que virava quase um casamento. E eu nem sabia se era o que eu queria. Mas já estava dependente e afundada. E eu nem preciso falar das chances disso dar errado. Eu anulei esse comportamento por completo. Atitude 3. Superfaturar o outro. Eu tinha uma inclinação a supervalorizar qualquer habilidade ou qualquer coisa que a pessoa fizesse que eu não fazia, ou não sabia fazer, ou que eu não tinha vivido ainda. Eram coisas bobas. Por exemplo, a pessoa já ter viajado para fora do país, falar outro idioma, ter uma classe social diferente da minha,
ou quando eu admirava a beleza, achava muito bonito. Isso bastava para eu idolatrar a pessoa. Eu tornava a pessoa um ser irretocável, superior a mim. Eu criava um altar e colocava a pessoa em cima e eu ficava lá embaixo, adorando a pessoa. Eu não enxergava defeito, os defeitos eram só meus. Eu era insuficiente, não merecia tanto, a pessoa era demais para mim, a pessoa podia desistir de mim porque eu nunca estava à altura. Eu só me diminuía. Esse comportamento me mantinha na dependência. Eu desabilitei esse botão. Hoje eu me vejo como uma grande perca para alguém, me vejo como alguém muito importante para não ser valorizada, para ser deixada para depois, inclusive cheia de qualidades e defeitos como os semideuses que eu fantasiava na minha cabeça. A quarta atitude é a de salvadora. Eu queria salvar o outro, eu queria resolver, eu tomava a frente, eu fazia coisas que eu não deveria fazer, só para poupar a pessoa das suas responsabilidades, das suas consequências. Eu queria ser tudo para a pessoa, eu queria me colocar no lugar. Hoje eu apoio, escuto, dou força, incentivo, mas sabendo onde mora meu limite e o da pessoa, sabendo o que é meu e o que não é. Quando eu queria salvar alguém, eu fazia tudo pela pessoa. Não sobrava espaço para ser cuidada, ajudada, amparada, porque eu queria fazer isso por dois. E, na verdade, eu me comportava assim porque eu queria ser necessária, me sentir importante e útil. Se eu fizesse o que ninguém fazia, e se eu fosse o que nenhuma outra mulher foi, a pessoa ia ficar comigo. Portanto, eu resetei essa atitude que me mantinha dependente emocional. E bem rapidinho, antes de falar o meu quinto segredo, se você está se identificando, se você tem baixa autoestima, se sofre com a dependência emocional, eu estou deixando abaixo na descrição o link das minhas jornadas terapêuticas. Você pode viver uma experiência única, incrível, aumentando seu poder de consciência, autoconhecimento, reconstruindo sua autoestima, desenvolvendo amor próprio e se tornando uma mulher de alto valor, de autoconfiança. Essa maratona tá fantástica. São 21 dias de psicodesafio, é online e você executa cada ação em 5 ou 10 minutos no dia. Então não tem desculpa. Acesse o link, tire todas as suas dúvidas. Eu te garanto que o valor vai te surpreender. Comece ainda hoje. A quinta atitude é de ser a boazinha. Eu queria que o outro enxergasse meu valor e eu queria provar. Eu deixava de fazer coisas por pensar que eu tinha que ser um padrão da boa recatada do lar, para o cara ficar comigo. Então eu mesma tomava a iniciativa de querer me provar para o outro. Eu parava de fazer coisas por medo, sem nem a pessoa me pedir. Então eu deixava de ir a lugares, eu parava de falar com amigas, eu deixava de vestir roupas que eu gostava, eu mudava chip, eu fazia questão de concordar com tudo para ser aceita. Então eu concordava com preconceito, com machismo, com loucura, para passar a impressão de boazinha e manter um relacionamento. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Eu falava assim, eu não entrei em tal lugar, ou eu não vou nessa academia porque tem muito homem. E eu fazia questão de falar isso para a pessoa. Gente, isso é ridículo. Eu não era honesta com o que eu pensava. E, na verdade, eu não achava nada errado em ir numa academia ou num lugar que tivesse homens. Mas eu queria passar a imagem de mulher correta, sabe? Aquela que não se pode perder, que o cara valoriza porque é muito ótima. Então, gente, por favor, eu vivia provando honestidade. Hoje, quando eu estou conhecendo uma pessoa, eu não sei com vocês, mas acontece muito comigo. E perguntam sempre assim: você recebe mensagens? Você recebe muitas cantadas? As pessoas dão em cima de você? E se fosse antes, né, para dar uma de reservada, pura, eu respondia que não. Eu já ficava com medo do que o outro fosse pensar de mim, de ser julgada. E hoje eu respondo: claro que eu recebo, né? Do mesmo jeito que você recebe. E isso é super normal, porque ninguém está livre de ser admirado ou de ser desejado por alguém. Eu mando logo a real. Hoje eu não preciso ser hipócrita e me manter dependente do que alguém pensa. Esse comportamento foi desabilitado da minha vida com sucesso.
Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo para esse não ficar muito longo. E eu vou contar mais 5 atitudes que eu desativei das minhas relações e que me tiraram da dependência emocional. Se você tem interesse nesse conteúdo, se inscreva no meu divã e ative as notificações. Deixe o seu like. Um super beijo da Pice e até a próxima.